Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Depois de ordenar que Tito falasse o que convém à sã doutrina que vimos no vídeo anterior, no versículo 1, Paulo começa a mostrar como essa doutrina molda a vida dos crentes. Porque a verdade bíblica nunca é apenas teórica. Doutrina saudável produz caráter saudável. E Paulo começa dizendo que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na constância. A palavra está nos ensinando que maturidade espiritual não vem automaticamente com idade. Ela vem por meio da obediência à verdade. Homens idosos devem ser exemplos de equilíbrio, reverência e domínio próprio. Eles devem mostrar com a vida que o Evangelho realmente transforma. Sãos na fé, ou seja, firmes na verdade. Sãos no amor, ou seja, estáveis em relacionamentos marcados pela graça. Sãos na constância, ou seja, perseverantes, estáveis, imovíveis diante das provações. O verso 3 mostra o padrão para as mulheres idosas. A Bíblia diz que elas devem ter conduta reverente, não serem caluniadoras e não escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem. Isso significa que mulheres maduras na fé devem ser conhecidas pela santidade, pela língua controlada e pela sobriedade. O texto diz que elas devem ser mestras do bem, ou seja, mulheres que instruem outras mulheres com sabedoria e graça. A fé reformada sempre valorizou a instrução bíblica entre mulheres, porque o padrão de Deus é que crentes mais experientes discipulem crentes mais jovens. No versículo 4 e 5, Paulo mostra a importância dessa instrução. Ele diz que as mulheres idosas devem ensinar as jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas e sujeitas a seus maridos. E então Paulo dá a razão para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é muito sério. A conduta cristã é parte do testemunho cristão. A maneira como vivemos pode honrar ou manchar o nome de Deus. Observe que em cada grupo mencionado, a doutrina molda o comportamento. Homens idosos vivem com dignidade porque a doutrina os disciplina. Mulheres idosas ensinam o bem porque a doutrina as santifica. Mulheres jovens servem e amam porque a doutrina as conforma à vontade de Deus. Tudo nasce da verdade recebida. Toda prática correta nasce de doutrina correta. O mundo despreza disciplina, pureza e submissão. Mas a palavra chama o povo de Deus a viver de forma diferente. A graça não diminui o padrão de Deus. Ela nos capacita a viver esse padrão. Por isso Paulo se preocupa com a vida prática. Ele sabe que uma igreja que não vive a verdade não pode anunciar a verdade. Ele sabe que uma fé que não transforma o caráter não é uma fé bíblica. E aqui está a aplicação para nós. Nós não estudamos doutrina apenas para saber mais. Estudamos para obedecer melhor. O conhecimento de Deus deve gerar temor de Deus. A verdade deve gerar santidade. A doutrina deve gerar vida piedosa. E quando a igreja vive desse modo, o Evangelho é adornado. Cristo é exaltado e a palavra de Deus é honrada. Que o Senhor use esta porção de Tito 2 para nos lembrar que a verdadeira fé envolve toda a vida.
Que os homens maduros sejam exemplos de firmeza. Que as mulheres maduras sejam modelos de reverência. Que os jovens sejam instruídos na verdade e que a Igreja, como um todo, viva de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado. Vivamos para o nosso Deus. Vivamos em obediência, porque foi para isso que Deus nos chamou e nos capacitou para andar em obediência a Ele. Que o Senhor abençoe a vida de todos e até a próxima, se assim Ele nos permitir.